tantas palavras preciosas que ouvimos hoje, creio que essa palavra vai colaborar também sobre o que o Senhor está nos falando nessa manhã. Eu gosto de ver alguns personagens na Bíblia que muitas vezes não falamos da sua vida, do seu encontro com Cristo. E um desses personagens é Simão Cirineu. Nós conhecemos como aquele que carregou a cruz de Cristo. Interessante que em Mateus, Marcos e Lucas, que chamam de sinóticos, que olham na mesma direção, eles mencionam esse Simão Cirineu. E a ele é dedicado, podemos assim dizer, um versículo. Mas quanta coisa, quanta riqueza tem nessas passagens. E eu quero destacar Mateus 27, versículo 32, que assim diz. Então depois que Jesus foi julgado, foi entregue então para ser crucificado. Então diz no Mateus 27, 32. Ao saírem, encontraram um cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Carregar a cruz de Jesus. Essas palavras. Mas quanta riqueza temos aqui nesse encontro que esse homem teve com Deus. O que aconteceu? Então, todo judeu, anualmente, ele ia a Jerusalém, e uma dessas idas foi justamente na Páscoa. E eu fico imaginando que então, quando ele chegou em Jerusalém, ele chegou até alguma pessoa, porque viu que a cidade estava toda em alvoroço, e todas estavam numa parte da cidade, numa via, numa rua, e perguntou: o que está acontecendo aqui? E alguém disse para ele: mas tu não está sabendo? Jesus, o Nazareno, está levando a sua cruz para ele ser sacrificado. E quando ele estava assim, olhando todo esse quadro, todo esse drama que estava acontecendo na cidade ali, aconteceu que um dos soldados puxou e obrigou ele a carregar a cruz. E ele não queria. Por um lado, ele pensava no lado romano. Para os romanos, alguém ser crucificado era um ladrão, era um rebelde, era alguém que não era aceito na sociedade. Então, ele não queria se identificar com pessoas assim. Não é para o lado dos judeus, que pegavam o lado dele, porque ele vinha a essas festas, ou era um prosélito, que vinha de Cirene, que é a cidade do norte da Líbia, mas estava ali nessa ocasião da festa. Ele, para o lado do judaísmo, ele sabia da palavra que tem no Antigo Testamento: maldito aquele que foi pendurado no madeiro. E ele pensou consigo: eu não quero ser um maldito. Então ele não queria levar aquela cruz, por isso que obrigaram ele. Algum nos textos paralelos menciona que ele foi constrangido a levar a cruz. E penso que nessa hora ele pensou assim: essa cruz é dele, não minha, que ele leve a sua cruz. Mas não adiantou, obrigado a levar a cruz. E penso então que indo em direção então ao Monte do Calvário, o Monte da Caveira, o que significa, ele observando aquele homem, Jesus, no trajeto, e viu que ele não gritava, não reclamava, como faziam os outros crucificados, não amaldiçoava, não fugia daquela cruz que estava carregando, e o Simão estava ajudando a levar aquela cruz, e algumas vezes seus olhos se encontravam. Imagina nós nessa cena e passar os olhos por Jesus. Ele viu que aquele homem era um homem diferente. Um homem que ele nunca tinha visto antes. Mesmo naquele quadro, ele todo ensanguentado. Por causa das chicotadas, coroa de espinho, sangrando. Muitas vezes caía. Então ia levantar, quem sabe também até levantava ele.
e os seus olhos então cruzavam naquele momento. Estava indo então para ser crucificado finalmente no Monte do Calvário, Monte da Caveira. Bom, lá chegaram. Eu fico imaginando, quem sabe ele ficou lá nessa ocasião. E ele então viu toda aquela cena. Então pegaram Jesus, foram então, pegaram o prego na sua mão, numa mão, e ele viu que ele não fugia daqueles pregos da cruz. Mas ele esticava a mão e vinha aquele prego que era batido, sangrava. A outra mão, os pés. Ele viu toda aquela cena e viu que Jesus não fugia daquela cruz. Ele estava olhando para a cruz, com todo aquele quadro, todo aquele sofrimento. E penso que naquela hora então que foi levantada a cruz, ele ouviu aquelas palavras, algumas palavras, as palavras de Jesus. Quero destacar uma que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Ouviu também aquela palavra: Pai, entrego a Ti o meu espírito. E outras palavras mais, Jesus falou na cruz também, naquela ocasião, naquele momento de sofrimento. Quem sabe ele ouviu também ali o centurião, depois que aconteceu que o céu se fechou, escureceu, tremeu a terra, ele ouviu aquela palavra do centurião, um romano, que disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Uma confissão de fé na salvação. Então, Cirineu, ele viu todo esse quadro da cruz, aquele momento que estava passando ali. Ele foi embora e penso que, voltando para casa, imaginando, então a esposa, filhos esperando, ele ao retornar para casa, o Espírito Santo começou a operar no coração dele. E ele lembrando todo aquele quadro da cruz que ele ali tinha passado, as palavras que ele ouviu. Quem sabe ele se lembrou de Isaías 53, que fala ali do Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que aquela cruz não era de Cristo. Aquela cruz era dele. Jesus tomou o seu lugar. Jesus morreu no seu lugar. Ele descobriu: eis aí é o Cordeiro de Deus. Foi tocado, foi quebrantado. Aquele momento ele encontrou a sua salvação, encontrou o seu Senhor. E imagina então que ele indo para casa, quando chegou em casa, disse: queridos, reúne aqui a família, reúne aqui os vizinhos, eu tenho algo a contar. Como encontrei o meu Salvador, encontrei o Cordeiro de Deus. Eu pensava que aquela cruz que eu estava carregando para ele, na verdade aquela cruz era minha, que ele estava carregando. E descobri que aquela cruz não era dele, era minha. Jesus tomou meu lugar. Jesus morreu no meu lugar. Penso que, então, muitos foram tocados. Aqui uma referência da sua esposa e dos seus 2 filhos, que então se converteram. Foram salvos, encontraram o Senhor Jesus. Queridos, quais são as implicações da cruz? Quero falar sobre 2 implicações. E lembrar do Romanos 4, 24, 25, que diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. E também, ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, primeiro que eu quero destacar que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, ou morreu por causa dos nossos pecados. Qual foi a causa de Cristo? A causa da sua morte? Os nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. Quando Adão pecou, queridos, e como consequência veio a morte, o pecado e a morte de Adão passou para nós. E se foi por meio de um homem que entrou o pecado no mundo, então esse pecado deveria então sair.
Eu gosto de fazer um paralelo com Romanos 5,12, 1 João 1,29, não precisa abrir. Diz que em Romanos 5,12 diz: por meio de um homem entrou o pecado e a morte no mundo. Adão. Quando João Batista olha para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, João 1,29 diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, comparando os dois textos, Romanos 5,12, ali entrou o pecado no mundo e a morte, por meio de Adão. Em João 1,29, foi tirado o pecado no Cordeiro de Deus, Jesus. Entrou por Adão e saiu por Jesus. Queridos, quem poderia nos substituir a não ser Jesus? Um único santo, sem pecado, Filho de Deus, só poderia ser o nosso Senhor Jesus. Aleluia! Tão grande salvação. Cristo foi o nosso substituto. Ele tomou a nossa morte. Ele morreu no nosso lugar. Mas não parou aí. Diz que e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por que Jesus ressuscitou? Porque o Pai ressuscitou Jesus. Por causa da nossa justificação, santificação. Ou seja, quando o Pai ressuscitou seu Filho, sabe o que estava dizendo? Eu aceitei o sacrifício de Cristo na cruz, pelo perdão de todas as pessoas. Ele foi nosso substituto. Ele ressuscitou. Então, ao ressuscitar Jesus, ele aceitou o sacrifício. Essa é a nossa fé, a nossa garantia. Então, ele ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ou se o Pai não tivesse ressuscitado Cristo, sabe o que teria acontecido? Significava que o Pai não tinha aceitado o sacrifício do seu Filho Jesus. E a nossa fé seria uma fé em vão. Mas não. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E assim garantiu, sabe o quê? A nossa salvação. O Samir disse aqui, né? Que a tônica dessa manhã é a salvação. Glória a Deus por isso, queridos. Irmãos, quando é que nós nos convertemos? Ou quando é que nós nos reavivamos? Quando é que nós despertamos da fé? Quando nós descobrimos o que Simão Sirineu descobriu, que aquela cruz não era dele. Não era de Cristo. Aquela cruz era dele. Jesus morreu no seu lugar. Nossos olhos são abertos e aí nos convertemos. Me lembro aqui de Spurgeon, foi um grande pregador, né? Príncipe dos pregadores. E ele estava procurando a sua salvação. E ia num local, no outro local. Um dia ele foi num local bem simples, uma reunião pequena, e tinha um irmão ali, não sei se era um pregador, mas ele é um texto, um dos profetas, e nesse texto ele começou a repetir, que ele diz ali: olhe para mim e seja salvo. E aqui a pergunta começou a repetir, e olhou para Spurgeon e disse assim: olhe para ele, seja salvo. E naquela hora Spurgeon se encontrou com Cristo, porque ele viu que aquela cruz não era de Cristo, quando estava carregando, mas era dele. Jesus tomou o nosso lugar. Jesus morreu no nosso lugar. Aleluia. Queridos, quando nós somos salvos, nós somos quebrantados pelo seu amor. Mas não é só no dia da salvação. O que foi dito? Cada dia nós também devemos, sabe o quê? Rever a nossa salvação. Nunca esquecer, como diz Pedro, do perdão dos nossos pecados de outrora. Nunca esquecer de Jesus, o Cordeiro de Deus. Devemos, assim como Ele renova o seu amor para conosco, quando estamos numa ceia, nessa ceia vamos renovar o nosso amor para com Ele, amém, queridos? Mas vamos olhar o Cordeiro, vamos olhar para Jesus. Ainda as palavras da cruz soam nos nossos ouvidos. E hoje nós temos uma oportunidade de sermos renovados, avivados pelo Senhor Jesus. Com isso nasceu uma poesia que diz assim: aquela cruz era minha. O nome da poesia. Diz assim: aquela cruz não era dele. Aquela cruz era minha. Jesus tomou o meu lugar. Naquela cruz pendurado, nela crucificado,
morreu para me salvar. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Jesus tomou o meu lugar. Quando meus olhos foram abertos, meu coração foi descoberto, vi como ele pôde me amar. Aquela cruz não era dele, era minha. Jesus tomou o meu lugar. Sua mensagem vou pregá-la, em todo lugar anunciá-la, não posso me calar. Aquela cruz não era dele, era minha. Jesus tomou o meu lugar, Jesus tomou o teu lugar. Aquela cruz não era minha, era dele. Jesus morreu no meu lugar, morreu no teu lugar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Vamos contemplar o Cordeiro Jesus. Deixa o Espírito Santo abrir teus olhos para de novo olhar para Jesus. Se nós orarmos assim, Senhor, abre meus olhos para eu contemplar o Cordeiro, aquele que na cruz tomou o meu lugar, morreu no meu lugar. Se alguém não é salvo, nessa manhã vai ser salvo em nome de Jesus, amém? Olha para o Cordeiro. Amém. Jesus fala, olha para mim, olha para mim. Mas queridos, outros quem sabe precisam renovar seu amor para com Jesus. E precisam olhar para Ele também. Olha para Jesus. Não se esqueça do perdão dos teus pecados de outrora. E hoje na ceia vão estar lembrando esse sacrifício de Cristo. Aquele que morreu no meu lugar. Aquele foi o substituto da minha morte. E Ele ao ressuscitar nos deu vida. Aleluia! Nos tirou da morte e nos deu a sua vida. Tão grande salvação. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua salvação. Me rendo a Ti novamente, Senhor Deus. Renova o meu amor por Ti e eu renovo o meu amor por Ti, Jesus. Aleluia. Senhor, participar dessa ceia, que eu seja despertado, reavivado, que eu volte ao primeiro amor, Senhor. Aleluia, Senhor. Abre meus olhos, bota aqui colírio neles, para que eu te enxergue, que eu te veja, para contemplar o Senhor ser transformado. Olhar para Ti, Cordeiro de Deus, nosso amado Jesus. Aleluia. Aleluia. Nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Senhor, abençoamos uns aos outros. Nome de Jesus. Impõe a mão sobre uns sobre os outros, abençoando, renovando a fé, renovando o amor, trazendo a alegria da salvação. Aleluia.